Acordei antes do sol. O céu ainda era um azul tímido, quando minha mãe bateu na porta com um café preto, e aquele sorriso que aprendeu a fabricar para os dias difíceis. Hoje você casa, Ana, disse, e seus olhos marejaram sem pedir licença. Eu, com o coração tropeçando e as mãos frias, olhei o vestido que ela costurou nos últimos meses, renda delicada, alças finas, um caimento que abraçava minha cintura sem espalhafato. Não era um vestido de revista, era nosso. Ponto a ponto, minha mãe bordou além de flores, bordou horas extras, noites mal dormidas, o som da máquina de costura cobrindo o pingar do teto quando chovia na nossa casa simples. Rafael ligou cedo. Te vejo no altar, falou com a voz ansiosa de quem tenta fingir que não está tenso. Ele vinha de outro mundo, filho único de uma empresária famosa do ramo de hotelaria, fazenda cinematográfica, convidados ilustres, um guru de flores importadas, que falava francês com sotaque inventado. A primeira vez que pisei naquela fazenda, achei que estava invadindo um filme e não como protagonista. Era linda demais, larga demais, com paredes de vidro que refletiam o céu e a nossa diferença. No espelho do quarto improvisado para noivas, prendi o cabelo em um coque baixo e deixei 2 mechas caírem de propósito, como se o vento tivesse decidido participar. Segurei o pingente da minha mãe, herança da minha avó, um coração amassado no canto, polido de tanto carinho. Respirei como se o ar fosse pouca coisa e, ao mesmo tempo, pesado demais. A primeira mensagem do dia não veio de Rafael, veio de Dona Lúcia, a sogra. Ana, lembra de sorrir com discrição, nada de risadas altas. Jornalistas podem aparecer. Senti o estômago cavar um buraco. Desde que comecei a namorar o filho dela, Dona Lúcia me media com fita métrica invisível, postura, vocabulário, talher, perfume, quem eu era antes e quem eu deveria ser depois. Você precisa se adaptar, meu bem. O mundo do Rafael exige finesse, repetia. Finesse, aprendi, era só uma palavra de ouro para calar a gente. Saí de casa com minha mãe e minha tia, o vestido em um saco transparente, tentando proteger o frágil de tudo que é bruto. No carro, enquanto o rádio tocava um bolero antigo, eu lembrei do dia em que conheci Rafael, supervisora atrasada, fila no posto de saúde, eu preenchendo formulários para idosos do bairro porque ninguém aguenta mais papelada. Ele apareceu para doar caixas de fraldas com um sorriso torto e uma camisa simples, sem a família e empresa atrás. Ali ele era só Rafael, não o herdeiro. E foi ali que eu acreditei. A fazenda nos engoliu com seu portão de ferro. Funcionários corriam como formigas elegantes, carregando aranjos brancos, cadeiras de palha cara, docinhos impecáveis em bandejas que refletiam a luz da manhã. Quando desci, uma cerimonialista me cercou com uma prancheta e um sorriso caríssimo. Ana, mudamos alguns detalhes da ordem de entrada. A mãe do noivo fará um pequeno discurso antes da sua marcha. Antes da minha marcha, aquilo ficou na minha garganta como espinho. Mudou hoje? A mulher fez que sim com a naturalidade de quem muda o rio de lugar. Procurei minha mãe com os olhos. Ela me deu aquele aceno que diz, segue, minha filha, não estraga o dia, e eu segui. A cada passo, porém, sentia que o chão era de gelo. Eu sorria com discrição como Dona Lúcia mandou e tentava não pensar que, na verdade, a minha vida tinha sido uma coleção de risadas largas para sobreviver. Hoje, com tanta gente olhando, algo me dizia que o riso voltaria a ser meu. Ou não seria. Ainda não sabia. Só senti, pela primeira vez, que a manhã que prometia ser perfeita já vinha com nuvens escondidas atrás do sol. No camarim das noivas, a equipe de maquiagem montou um pequeno estúdio. Softboxes iluminavam mais do que o necessário, e 2 meninas silenciosas arrumavam minha cadeira, como se eu fosse um bibelô prestes a quebrar. Vamos corrigir a pele, disse a maquiadora, com a gentileza clínica de quem não permite opinião. Entre um pincel e outro, uma mensagem no celular vibrava. Grupo Família do Noivo Organização. Enquanto eu, sem querer, vi na prévia, gente, a família da Ana é simples, vamos evitar fotos muito próximas de mesa, para não mostrar os pratos que eles trouxeram. Meu coração desceu uma escada escura. Quem cria um grupo assim no dia do casamento? Quem escreve aquilo com tão pouca vergonha? A porta se abriu, e Dona Lúcia entrou com um vestido vinho de brilho contido e cílios longos como promessas vazias. Trazia um buquê menor que os da decoração, mas maior que o necessário para se fazer notar.
Ana, ela começou, e eu reconheci no tom a voz que anuncia mudanças e chama de sugestão. Decidimos por uma questão de fluxo que seus convidados entrarão depois, está bem? Primeiro os nossos, para seguir o protocolo da família. Protocolo e família usados na mesma frase são selos dourados para avisar que você é convidada de segunda classe no próprio filme. Meus convidados são poucos, Dona Lúcia, respondi, passando os dedos no pingente. Mas são minha história. Ela sorriu sem alma. História a gente edita. Olha, também achei melhor trocar a música da sua entrada. Aquela que você escolheu é popular demais. O violoncelista preparou um arranjo mais elevado. Popular demais. Eu pensei no compositor que minha mãe ouvia lavando roupa, na música que meu pai deixava no rádio antes de morrer, no gosto sem diploma, mas cheio de afeto que me moldou. Popular para quem? Elevado para quê? Engoli e perguntei de Rafael. Está se arrumando. Nervoso, coitadinho. Sempre sensível. Eu disse que cuidaria de tudo, ela disse, batendo docemente no próprio peito, como quem bate na porta do mundo para que este abra. Eu quis perguntar se cuidar de tudo incluía cuidar de mim, de nós, do respeito mínimo. Não perguntei. Minha mãe, que havia ficado na sala ao lado escolhendo um prendedor simples, entrou sorrindo. Tá linda, falou, e as meninas do estúdio replicaram o elogio como cortesãs do espelho. Na mesa onde estavam os mimos de convidados, vi uma lista com letras miúdas. Me aproximei. Mesa 12, família da noiva. Lá em cima, mesas 1, 2 e 3, empresários, amigos da família Lúcia, imprensa. O mapa do salão era um desenho do mundo como Dona Lúcia enxergava, quem pode ser visto e quem pode ser escondido. Minha tia, que tinha chegado mais cedo para ajudar, cruzou comigo no corredor. Puseram a gente lá nos fundos, Ana. Mas olha, a gente ri e faz parecer a primeira fila. Me abracei nela para não cair. Do lado de fora, convidados brilhavam como vitrines. Sapatos que nunca pisaram barro. Gargalhadas que sabiam dizer excelência nas entrelinhas. Sob o pergolado de madeira, o celebrante conferia papéis. O som passava trecho de uma área. O florista reclamava que as orquídeas não deram o tom, e trouxe mais. No meio daquele balé, um garçom passou correndo e quase derrubou meu copo de água. Desculpa, moça. A única voz sincera que me atravessou na hora. Quando voltei ao espelho, percebi o bilhete colado no canto da moldura. Não era meu. Alguém, a cerimonialista, uma amiga da sogra, deixaram um recado impresso, lembrete, sorrir pouco, postura ereta, nada de abraços demorados na equipe. Evitar fotos com parentes em roupas simples. Etiqueta das feridas. Eu, uma noiva de manual, no casamento dos outros. Passei batom vermelho em resposta ao bilhete beige. Vermelho que minha mãe chama de coragem. A primeira fissura aconteceu no ensaio da entrada. Enquanto eu acertava o passo com meu tio João, caminhoneiro de mãos grandes, coração maior, a cerimonialista se aproximou e pediu: será que o senhor não pode tirar o boné na cerimônia? Meu tio sorriu sem ofensa. Eu tiro. Só queria esconder a careca. Ela riu sem graça e completou, quase sussurrando: é que fotografa mal. Fotografa mal. As palavras que me faziam mal eram sempre ditas como dicas de design, opiniões técnicas, profissionalizações do desprezo. Minha mãe, com um vestido azul que ela mesma ajustou 2 vezes, foi contida no corredor. A senhora entra por último do seu lado, mas sem atravessar a passarela. Melhor contornar para não confundir com o fluxo da família do noivo. Não confundir. Fluxo, família do noivo. Eu poderia escrever uma tese com essas 3 palavras. No grupo de WhatsApp do outro telefone da cerimonialista que ela esqueceu aberto sobre a mesa, enquanto ajustava meu véu, pipocavam mensagens. Alguém confere o buffet? Parentes dela perguntaram se podia levar marmita. Risadas digitais. Friends. Eu li sem querer e meu estômago travou. Minha mãe percebeu que algo em mim tinha desbotado. Não chora agora, filha. Eles não falam sobre você. Falam de medo. Medo de você lembrar que gente é gente. Lá fora, Dona Lúcia testava o microfone. Boa tarde, queridos. Antes da cerimônia, gostaria de dizer algumas palavras. Sobre tradição, família e legado. Eu congelei. Ninguém tinha me dito que ela discursaria antes. Alguém colocou isso como protocolo, e todos obedeceram. No meu fone sim, puseram um ponto em mim para orientar a entrada, como se eu fosse uma atriz. Uma voz disse: fica tranquila, é rápido.
Rápido como o projétil de uma arma, pensei. Pelo vidro, vi Rafael surgir sob o pergolado. Lindo, simples, nervoso. Ele acenou discreto quando me viu de longe, e por um segundo todo o resto sumiu. Lembrei do cheiro dos livros da biblioteca comunitária, onde a gente se escondeu da chuva no primeiro beijo. Lembrei da risada nada discreta que ele gosta em mim. Lembrei do dia em que ele me defendeu num jantar, quando uma amiga da mãe perguntou se eu trocaria meu jeitinho de bairro por um curso de etiqueta. Meu amor não vem com manual, ele dissera. Mas naquele dia, parecia que vinha. Padrões em papel colchê. Sorrisos medidos. Um palco enorme com marcadores invisíveis onde eu podia e não podia pisar. E então, alguém bateu na porta. Um motoboy, suado, com um envelope pardo. Para a noiva. A cerimonialista interceptou. Deve ser bobagem. Eu pedi para ver. Dentro, um papel timbrado de escritório de advocacia. Acordo pré-nupcial. Cláusulas secas, entre elas uma pérola. Em caso de separação em até 24 meses, a cônjuge Ana abre mão. A frase escorregava para lugares feios. Embaixo, uma assinatura elegante da própria Dona Lúcia. Acertei o ponto do véu com mais força do que precisava. Minha mãe queria arrancar o papel da minha mão, que tremia. Não assina nada hoje, sussurrou. Casamento não é contrato de aluguel. Eu respirei fundo e pensei, isso é um ensaio para uma humilhação pública. Alguém pretendia me entregar aquele papel diante das flores e dos convidados. Alguém queria que eu dissesse sim enquanto assinava um não colado no avesso. A música começou sem pedir minha opinião. Violoncelo e um piano que parecia andar nas pontas dos pés, como quem entra em museu. A cerimonialista fez um gesto, e a marcha dos padrinhos fluiu. Mulheres como vitrines, homens como manequins, um perfume de dinheiro bem passado, e conversa em inglês para consumo interno. No meu ponto, ouvi, Ana, posição, sorriso, lembrar do que combinamos. O que combinamos? Não lembro de ter combinado apagar a mim mesma. Rafael, no altar, jogou o queixo para frente quando a viu logo após a curva do corredor. Ele parecia lutar com uma corrente invisível, a vontade de correr até mim, o protocolo prendendo os pés. Do lado esquerdo, Dona Lúcia assumiu o microfone com a naturalidade de quem já nasce com holofote. Queridos, antes de celebrarmos essa união, gostaria de falar sobre responsabilidade. Não é fácil entrar para uma família com tradição. É preciso postura, é preciso saber onde se pisa. Os convidados silenciaram. Algumas cabeças inclinadas concordavam com pequenas reverências, como quem assina o contrato de um pensamento. Ela continuou: quando meu marido construiu nosso primeiro hotel, ele sempre dizia: quem sobe rápido sem preparo, cai na primeira chuva. Uma risada leve espirrou na plateia. Eu, de véu e flor na mão, ouvi aquilo como um diagnóstico de quem eu era, alguém que, aos olhos dela, subia rápido demais, sem preparo algum, rumo à queda que os outros conseguiram prever com precisão. E então, a encenação. A cerimonialista me ofereceu um envelope branco com laço dourado, um presente simbólico da família do noivo. Para marcar este momento, ela anunciou, e eu soube, na carne, que um presente simbólico podia ser uma arma. Abri, com dedos frios. Dentro, o mesmo acordo pré-nupcial, agora impresso em papel de luxo, com lacre, caneta tinteiro, e a sobremesada humilhação travestida de formalidade. A plateia inclinou o corpo para a frente, o instinto humano de ver um tombo anunciado. Vi gente gravando. Vi a lente de um cinegrafista contratado brilhar como óleo de fera. Rafael deu um passo à frente, indignado. Mãe, o que é isso? Ela pousou a ponta dos dedos nos lábios, pedindo calma. Proteção, meu filho. Você é ingênuo. Eu cuido. Eu quis rasgar o papel, mas minha mãe, com o mesmo olhar de quando eu era criança, e quase entrei em briga por ter sido chamada de pobre, apenas balançou a cabeça num não que dizia não se rebaixe ao jogo deles. O celebrante pigarreou, desconfortável, e tentou retomar. Ana, Rafael, o amor. Mas Dona Lúcia não tinha terminado. Ainda bem que estamos entre amigos, porque a verdade não dá para esconder. E a verdade, meus queridos, é que não se constrói legado com imprudência. Ela abriu a mão para alguém no fundo do corredor, como quem chama um ator para o palco. O ar da tarde pareceu vacilar. Alguma coisa antiga vinha vindo, de salto firme, atravessando a passarela com um tipo de coragem que não se compra em boutique. A mulher que se aproximou tinha o cabelo preso num coque severo,
e a postura de quem atravessou ventos de chumbo. Vestia um taier simples, sem grife visível, dessas roupas que existem para não roubar a cena, e por isso a roubava toda. Quando parou entre as cadeiras e o altar, ninguém a reconheceu de imediato. Dona Lúcia, sim. O sangue sumiu de seu rosto num segundo. Os músculos do seu sorriso, treinados em coquetéis, esqueceram a lição. O que você está fazendo aqui? Soltou, num tom que o microfone captou cru, sem adorno. A mulher sorriu como quem desenrola uma fita antiga. Vim assistir ao casamento do seu filho, Lourdes. O nome se quebrou no ar como um prato na cozinha, fazendo os convidados piscarem, tentando ajustar a legenda. Lourdes, não Lúcia. A mulher continuou. Ou devo continuar chamando de Lúcia, como você se apresentou no dia em que me disse que nunca mais pisaria no bairro onde nasceu? O murmúrio correu pelas fileiras. Rafael olhou de um rosto a outro, perdido. Eu, apertando o buquê, senti um frio que já não vinha do ar-condicionado escondido nas colunas. Quem é a senhora? O celebrante arriscou, sem saber se estava em um casamento ou num tribunal. Estela, ela respondeu. Fui patroa da Lourdes quando ela trabalhava de babá na minha casa. O silêncio virou um bicho grande no meio do gramado. Estela abriu a bolsa e tirou um envelope gasto. Eu pensei muito se deveria vir. 30 anos se passaram, mas quando vi no jornal a foto desta fazenda, reconheci os olhos. A Lourdes que carregou meu filho no colo, que chorou comigo, que jurou amor eterno por quem ajudou resolveu apagar a própria história para subir, e pisou em quem devia ter protegido. Dona Lúcia tentou interromper. Isso é calúnia. Eu não sei do que está falando. Estela ergueu uma foto, um retrato amarelado, bordas roídas. Uma jovem Lourdes, cabelos presos com grampos, uniforme de babá, um bebê nos braços e um sorriso sem malícia. Você, Estela virou outra foto. E aqui, quando me implorou por ajuda porque estava gestante e sem onde ficar. Eu te abriguei 6 meses. Te levei a consultas. Comprei enxoval. E numa noite, você foi embora. Deixou um bilhete, os presentes e um rastro de mentira. A plateia respirou de uma vez, o som de um mar puxando de volta. Eu olhei Dona Lúcia e, pela primeira vez, vi em seus olhos algo além de cálculo, pânico. Isso não tem nada a ver com este casamento, ela tentou, agarrando-se ao último degrau. Estela sacudiu a cabeça. Tem a ver com tudo, porque Lourdes, a sua sogra, Ana, entendeu que para subir, precisava cortar qualquer corda que lembrasse quem ela foi. E hoje, como se bastasse reescrever a própria história, quer reescrever a sua, te diminuindo diante dos seus. Não por você, por medo. Medo de que alguém faça com ela o que ela fez com os outros, lembrar. Rafael vacilou um passo em minha direção, mas ficou. Os convidados cochichavam. O fotógrafo, que até então perseguia a estética, apontou a câmera para a verdade. Estela deu o golpe final com doçura de quem não odeia, só não aguenta mais calar. Eu não vim destruir nada. Vim devolver um nome. O seu nome, Lourdes. E devolver a você, Ana, o direito de entrar nessa família, sem ter que apagar a sua para caber na sala deles. O vento finalmente chegou, abrindo o véu como vela de embarcação. Eu olhei para Dona Lúcia ou Lourdes e vi uma mulher pela primeira vez, não uma parede. E dentro daquela mulher, um segredo que agora tinha rosto e data. O altar, por um segundo, virou um cruzamento. De um lado, o roteiro bem escrito de uma humilhação pública. Do outro, a estrada mal asfaltada da verdade. Quando dei um passo, senti que escolhia não só o caminho do meu casamento, mas o da minha própria voz. Tamanho diante do que tinha acabado de ouvir. As cadeiras rangiam sob corpos inquietos. A área que tocava no fundo foi cortada bruscamente, como se até a música tivesse vergonha de continuar. Dona Lúcia, ou Lourdes, ficou de pé ao lado do altar, os dedos cravados na bolsa de grife que, pela primeira vez, parecia pesada demais para sustentar. Isso é absurdo, disse, mas a voz já não carregava o mesmo verniz. Era mais áspera, como uma parede descascando. Rafael, o noivo, olhava para a mãe como se a visse pela primeira vez. Mãe, isso é verdade? O tom não foi de acusação, mas de súplica. Como se ainda houvesse espaço para negar, para reconstruir uma mentira mais confortável. Ela tentou. Eu não devo explicações aqui. Este é o dia do meu filho. Estela, você não tem direito. Direito? A mulher interrompeu com um sorriso amargo. Direito é o que você tirou de mim quando me deixou com dívidas e uma criança para criar sozinha.
direito é o que você tenta tirar agora desta moça, Ana, fazendo acreditar que precisa pedir permissão até para respirar. As pessoas cochichavam. Vi celulares discretamente levantados, gravando, porque nada é tão irresistível quanto a queda de quem sempre se mostrou inalcançável. No meio do caos, minha mãe se levantou da cadeira reservada para os parentes de segunda fila. Com passos firmes, veio até mim, pôs a mão em meu ombro. Filha, você não precisa se defender. Quem deve explicações não é você. Seu gesto parecia pequeno, mas naquele momento, era como se ela tivesse erguido um escudo. O celebrante, perdido, folheava papéis como quem procura uma saída escrita no roteiro. Mas não havia roteiro para o que estava acontecendo. Havia apenas a vida, desarrumada, invadindo o palco. Quando alguém poderoso sente a própria queda, a primeira reação é atacar. E foi exatamente o que Dona Lúcia, Lourdes fez. Vocês não conhecem essa mulher, disse, apontando para Estela. Ela sempre foi instável, invejosa. Eu saí daquela vida para dar ao meu filho o futuro que ele merece. E não vou permitir que uma ex-patroa rancorosa destrua tudo o que construí. Ela falava com veemência, mas as palavras caíam como vidro rachado. Podiam ferir, mas já não sustentavam nada. Alguns convidados balançavam a cabeça em apoio, outros franziram o senho. A dúvida já tinha se instalado. Estela, calma, tirou outro documento da bolsa. Reconhece essa certidão? Estendeu o papel. O fotógrafo avançou como quem fareja o clímax de uma cena. Aqui está o nome que você apagou, Lourdes da Silva, natural de uma vila que você hoje finge não existir. Eu não inventei nada. Está tudo aqui. Você só mudou o nome para caber no mundo que queria comprar. Rafael fechou os olhos, pressionando a ponte do nariz. Mãe, por que nunca me contou? Ela tentou tocar no braço dele, mas ele se afastou como se o toque queimasse. Porque eu te protegia, filho. O mundo não precisa saber de vergonhas. Vergonhas. A palavra ressoou como uma sentença. Vergonha era o que ela sentia de si mesma, e o que tentava projetar em mim. Os convidados já não eram plateia, eram jurados. Cada olhar pesava, cada cochicho se transformava em julgamento. Uma senhora, amiga antiga da família, murmurou alto o suficiente. Sempre achei que havia algo que ela escondia. Um empresário, que até então elogiava o buffet, agora ajeitava a gravata, desconfortável. Minha mãe, firme ao meu lado, cochichou: não precisa dizer nada, filha. Eles estão vendo com os próprios olhos. Mas eu sabia, o silêncio também era arma. Se eu não falasse, poderiam dizer que eu era cúmplice, que aceitei a humilhação calada. Então inspirei fundo, como quem mergulha num rio gelado. Eu não tenho vergonha da minha origem. Nunca precisei esconder quem sou. Minha mãe costurou meu vestido com amor. Minha família está na última mesa porque é assim que nos colocaram, mas para mim, eles são a primeira fila da minha vida. Se ser pobre é crime, então aqui estou, culpada. Mas não vou assinar contrato nenhum para agradar ninguém. Um murmúrio percorreu o espaço. Alguns aplaudiram. Outros olharam para Dona Lúcia, como quem vê o fim de um império. Rafael se aproximou, os olhos marejados. É por isso que eu te amo, Ana. Porque você não finge. Aquela frase não apagava as feridas, mas era um sopro de ar em meio ao incêndio. Mas quem vive de controlar não entrega o trono facilmente. Dona Lúcia, Lourdes ainda tinha cartas. Vocês acham que ela é uma santa? Disse, apontando para mim. Essa menina está atrás do que meu filho pode oferecer. Amor? Amor não paga a conta. Vocês vão ver, daqui a pouco, ela vai exigir metade de tudo. Eu senti o coração acelerar, mas antes que eu respondesse, Estela ergueu a voz. Chega, Lourdes, você já destruiu gente demais. Hoje não vai destruir mais ninguém. Eu trouxe aqui, além das fotos, testemunhas. Pessoas que lembram de você, do bairro, da vida real que você deixou para trás. E foi como se a cena fosse ensaiada. Da lateral, 2 rostos conhecidos para ela entraram, uma senhora idosa de bengala, e um rapaz de uniforme de hospital. Eu lembro da Lourdes que cuidava da gente, disse a idosa, com voz trêmula. Lourdes, você era uma boa moça. Mas quando conseguiu subir, fingiu que nunca nos conheceu. O rapaz completou, e eu sou filho daquela amiga que te deu abrigo. Você a abandonou grávida, sem uma moeda, porque disse que precisava de uma vida melhor. Pois aqui estamos. Para lembrar que a vida melhor não apaga a antiga.
O choque foi geral. Dona Lúcia, Lourdes tropeçou no salto. Seu império de cristal começava a se despedaçar. O celebrante, finalmente, respirou fundo. Rafael, Ana, este é o casamento de vocês. A verdade apareceu, e talvez tenha sido necessário que viesse à tona aqui, diante de todos. Mas a decisão de continuar ou parar é de vocês. Rafael olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. Eu não caso com contratos. Eu não caso com protocolos. Eu caso com você. E tomou minha mão. O público explodiu em aplausos, não todos, mas muitos. Porque a verdade, quando finalmente rompe a superfície, tem força própria. Dona Lúcia, Lourdes tentou falar mais uma vez, mas sua voz já não encontrava eco. Era como um trovão depois da tempestade, barulhento, mas inofensivo. Eu, respirando fundo, encarei-a. Se a senhora não consegue me aceitar como sou, tudo bem, mas não vai me apagar. Nem hoje, nem nunca. E então, pela primeira vez naquele dia, sorri sem pensar em quem estava assistindo. Sorri largo, como minha mãe sempre me ensinou. As taças foram erguidas, mas o clima ainda era de suspense. Alguns brindaram de pé, outros hesitaram, esperando o próximo movimento de Dona Lúcia. O champanhe espumava, mas os olhares estavam mais atentos do que os goles. Estela, firme, se aproximou de mim e de Rafael. Vocês têm que entender, este casamento é mais do que um contrato. É um símbolo. É o fim de uma mentira que durou décadas. Eu sentia um frio na espinha. O peso de anos de fingimento pairava sobre aquela mesa de doces luxuosa, sobre cada arranjo floral cuidadosamente escolhido. E então, como se o destino quisesse reforçar a ironia, uma das velas decorativas tombou, queimando parte de um guardanapo. Um garçom correu para apagar. As pessoas riram nervosamente. Mas eu sabia, não era apenas fogo de guardanapo. Era fogo de vida real, queimando a fachada. Quando pensei que ela iria embora, Dona Lúcia se aproximou de mim e falou baixo, mas com veneno destilado: se você me perdoar, ainda podemos resolver. Não precisa expor mais nada. Eu aceito o casamento, mas em troca você me garante que Estela não abre a boca de novo. Por um segundo, vi ali uma mulher acuada, com medo, mas logo percebi, era só mais um jogo, mais uma negociação para salvar aparências. Eu respirei fundo. Não é comigo que a senhora tem que negociar. É com a verdade. E ela já não cabe mais dentro de uma bolsa de luxo. Ela arregalou os olhos, não acostumada a ouvir negativas. Rafael percebeu a conversa e chegou perto. Mãe, por favor, respeite a gente. Eu vou casar com a Ana, e não há nada que possa mudar isso. Ela se afastou, mas vi em seu olhar algo novo, desespero. Enquanto alguns convidados dançavam, tentando devolver normalidade àquele dia, outros se agrupavam em rodas, discutindo. Você sabia? Sempre desconfiei. Não é possível que ela tenha mentido por tanto tempo. Minha mãe dançava comigo, tentando quebrar a tensão. Filha, viva esse momento. Não deixe que ela roube mais nada de você. Mas eu sentia, ao fundo, os olhos de Dona Lúcia cravados em mim, como garras invisíveis. Rafael, percebendo meu desconforto, pegou o microfone. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Sei que este dia não saiu como planejamos, mas talvez tenha saído como precisava. Porque hoje aprendemos que amor não se mede por fortuna, mas por coragem de enfrentar a verdade. Os aplausos vieram fortes dessa vez. Até os garçons sorriram. E ali, pela primeira vez, senti que não estávamos mais sozinhos. Quando o bolo estava prestes a ser cortado, Estela pediu a palavra mais uma vez. O salão silenciou. Há algo que ainda precisa ser dito, disse ela. E sinto que, se não for dito agora, nunca mais será. Rafael, confuso, assentiu. Fale. Estela respirou fundo. Lourdes não apenas mudou de nome. Ela me deixou com dívidas, mas também deixou para trás alguém. Um filho. O choque foi imediato. As taças pararam no ar. Os músicos congelaram os instrumentos. Um filho? Repetiu Rafael, incrédulo. Estela assentiu. Um menino, que ela nunca registrou, que cresceu sem saber de onde veio, e que ainda hoje procura suas origens. O salão explodiu em vozes. Um filho escondido? Não pode ser. Isso é sério? Dona Lúcia tentou negar. Mentira. Essa mulher enlouqueceu, mas sua voz tremia. Rafael caiu sentado, sem forças. Mãe, isso é verdade? Dona Lúcia não respondeu.
Seu corpo vacilou, os joelhos cederam. 2 seguranças correram para ampará-la, mas ela os afastou. Eu fiz o que tinha que fazer. Ninguém entenderia. Eu queria uma vida melhor. Eu não podia carregar aquilo comigo. As palavras saíam em soluços. Ela, que sempre se vestiu de ferro, agora era só carne vulnerável diante de todos. O silêncio da plateia era tão pesado que doía. Não havia mais máscaras. Não havia mais contratos. Havia apenas uma mãe confessando, diante do filho, que tinha abandonado o outro. Rafael chorava. Eu, mesmo ferida, senti compaixão, porque ali, na frente de todos, a poderosa caiu. Não por causa de Stella, nem de mim, mas por causa da própria mentira. E quando o padre, que já não sabia mais se fazia parte da cerimônia ou de um tribunal, retomou a palavra, disse apenas: que este casamento seja lembrado não pela queda, mas pela coragem da verdade. O gramado respirava em soluços curtos. Depois do colapso de Dona Lúcia, Lourdes, ninguém sabia se devolvia a normalidade com música, ou se respeitava o silêncio como quem vela um segredo antigo. Stella permaneceu no centro, não triunfante, mas firme, segurando as fotos que já não serviam para ferir, e sim para nomear. Meu buquê pesava, não pelo caule, mas pelo que carregava. A infância da minha mãe em linha reta, meu bairro inteiro em pétalas. Rafael enxugou o rosto e, pela primeira vez naquela tarde, abraçou a mãe. Não foi absolvição, foi limite. Mãe, eu te amo. O amor não muda, mas daqui para frente é com verdade. Se a senhora quiser ficar, fica como gente que escuta. Se quiser ir, a porta é o mundo que a senhora escolheu. Eu casa hoje, sem contrato, sem roteiro, sem vergonha das nossas origens. O microfone capturou cada sílaba limpa, como prece. Dona Lúcia assentiu num gesto mínimo, vencida mais pela própria consciência do que pelos olhares. Os convidados, desarmados, começaram a sentar de novo e um fenômeno bonito, pequeno, mas enorme, aconteceu. Pessoas trocaram de lugar espontaneamente. Um executivo puxou a cadeira e abriu espaço na mesa uma para minha mãe e minha tia. Uma madrinha fina estalou os dedos para o garçom, e depois pediu desculpa a ele. O garçom sorriu, surpreso por ser visto. Era como se, de repente, alguém tivesse virado o tabuleiro e mostrado que posição é só uma invenção que a gente escolhe manter. A cerimonialista, pálida, aproximou-se de mim com o envelope do contrato ainda em mãos, tremendo como se fosse um animal vivo. Eu não sabia que fariam assim, gaguejou. Tirei o lacre com calma, rasguei as folhas ao meio devagar, para que o som da fibra partindo fosse ouvido até a última fileira, e devolvi apenas a caneta tinteiro. Vou precisar dela, não para te assinar medo, para assinar meu nome. O aplauso que nasceu ali não foi de fofoca satisfeita, foi de alívio coletivo. No canto, Stella chamou a idosa de bengala e o rapaz do uniforme de hospital às testemunhas. Vocês ficam, pediu, não para expor, para proteger o que começa. E quando ela me encarou, havia ternura. Não deixe que te vistam de silêncio, Ana. Hoje, o teu vestido é voz. Respirei. O ar entrou inteiro pela primeira vez desde cedo. O celebrante fechou o livro e falou sem microfone, de propósito. Se o altar virou espetáculo, vamos tirar o espetáculo do altar. E propôs algo que nenhum manual de eventos ousaria sugerir. Mover a cerimônia para debaixo da figueira, longe das mesas hierarquizadas, perto do lago que refletia um céu finalmente honesto. Sem trilha ensaiada, sem carpete, sem marca no chão. Quem quisesse presenciar por amor que viesse. Quem viesse por curiosidade que ficasse no gramado da curiosidade. Metade da festa caminhou com a gente. A outra metade, curiosa, veio também. Sobe a figueira, minha mãe tirou do bolso um alfinete de ouro gasto herança da minha avó, usado em batizados e casamentos de gente que nunca pisou em tapete vermelho, e prendeu minha grinalda com mãos firmes. Agora está do teu jeito, disse. Rafael segurou a minha mão como quem segura terra molhada, com delicadeza e compromisso. Dona Lúcia, sentada na sombra, abaixou a cabeça, e por um segundo, vi a menina Lourdes por trás da mulher armadura. Não era perdão automático, era humanidade lembrada. O som mudou. Em vez da área, alguém do buffet, um rapaz com avental, trouxe um violão. Se não se importarem, tocou a música popular demais que tinham proibido.
O coro veio do improviso, vozes tortas, bonitas, gente que nunca treina canto mas canta por inteiro. O violão afinou a atmosfera e desafinou o controle. Estávamos, enfim, casando por nós. Antes dos votos, Rafael fez um gesto para a cerimonialista: traz o mapa das mesas. Abriu o papel sobre o gramado. Ele pegou uma caneta e começou a riscar números. Uma virava 12, 12 virava 1. Não para humilhar ninguém, disse, alto, para lembrar que mesa não define valor. Houve risos nervosos e gente batendo palma de pé. Era um gesto simbólico, claro, mas símbolos erguem pontes quando fatos demolem muros. Quando achamos que a calmaria enfim reinaria, o assessor jurídico de Dona Lúcia surgiu, suando de terno, celular na mão. Dona Lúcia, a imprensa já ligou. Precisamos controlar a narrativa. A frase acendeu o que restava da fúria em mim. Controle era a moeda deles. Verdade, a nossa. Rafael levantou-se. Não existe controle nenhum. Existe assumir. O assessor, ansioso, cochichou comigo. Se a senhora quiser, podemos criar um acordo de confidencialidade. A família compensa financeiramente e tudo. Parou ali. O lago, a figueira, as vozes, tudo pareceu interromper a proposta como um coro de não. Estela riu sem raiva. Eles oferecem dinheiro para comprar silêncio, porque nunca experimentaram paz que nasce da verdade. Peguei o papel que ele trazia e devolvi dobrado 4 vezes. Guarda, tá fora de moda. Dona Lúcia ergueu a mão, pedindo o microfone. A figueira virou tribunal e confessionário. Ela respirou, sem maquiagem na voz. Eu tentei comprar uma vida que caísse bem na foto. Vesti outro nome achando que ele me serviria sem amassar. Na escalada, eu cortei cordas, pessoas, memórias. Hoje, vejo que o que sobrou foi sede. Fez uma pausa, enfrentando os próprios cacos. Peço desculpas a você, Ana, ao meu filho, a Estela, a moça de bengala que me lembra de onde vim, e ao que deixei para trás. Ninguém aplaudiu de imediato, não por maldade, mas por respeito ao peso. Desculpa em público, quando verdadeira, não é espetáculo, é ferida aberta pedindo ar. Chegou a hora dos votos. O celebrante sorriu, agora, sem teleprompter. Rafael falou primeiro: prometo que não vou te pedir para caber nas minhas paredes. Se nossas casas forem pequenas para a nossa alegria, a gente derruba a parede. Se as mesas forem curtas, a gente emenda tábuas. Se alguém te chamar de menos, eu te chamo de tudo. Risos e lágrimas se encontraram no mesmo rosto de muita gente. Minha vez. O vento fez o véu brincar no ombro, e eu deixei. Prometo que não vou me diminuir para caber na foto de ninguém. Que vou rir alto quando a vida pedir, e ficar em silêncio quando esse silêncio for espaço para o outro falar. Prometo não editar a nossa história para agradar vitrine. Se um dia a gente errar, que seja juntos, e que a gente peça perdão antes do pedido de desculpas virar moeda. Pedi o violão por um instante e cantei um trecho da música, popular demais, desafinada de emoção, afinadíssima de verdade. Minha mãe chorou com a cabeça no ombro da tia. Estela fechou os olhos, talvez lembrando do bebê que embalou junto a uma menina chamada Lourdes. E Dona Lúcia, sentada ao fundo, enxugou as lágrimas com um lenço que não combinava com a bolsa. Pela primeira vez, não precisou combinar. O celebrante não perguntou se havia alguém contra. O mundo já tinha gritado. Em vez disso, perguntou: há alguém a favor? O gramado inteiro respondeu com um sim que levantou pássaros. Fomos à pequena mesa de madeira sob a figueira para assinar. Usei a caneta tinteiro do contrato rasgado para rubricar um livro simples, que Estela trouxe, um caderno antigo de capa de pano, onde ela guardava recortes de vidas que passaram pela casa dela. Escreve aqui, como você quer lembrar este dia, pediu. Escrevi, hoje a gente casou com a verdade. Rafael acrescentou, e deu sobrenome novo à coragem. Minha mãe assinou logo abaixo, costureira, com orgulho de profissão e letra bonita. No improviso, os convidados fizeram uma ciranda torta, crianças, padrinhos, garçons, o rapaz do violão, a idosa da bengala que, ao final, encostou a bengala no tronco e dançou sem pressa. O mapa das mesas ficou no chão, desenhado de risos e migalhas. Hierarquias, por uma tarde, esqueceram de existir. Antes do beijo, o celular de Estela vibrou. Ela leu, empalideceu bonito aquele susto bom. Me mostrou a tela, vi uma live do casamento. Meu nome é Henrique, tenho 29. Minha certidão não tem o nome da minha mãe. Há anos procuro por Lourdes.
A senhora poderia falar comigo? O coração da figueira pareceu fazer sombra mais fresca. O passado bateu na porta do presente sem pedir licença. Não era ameaça para a nossa alegria. Era continuação. Eu e Rafael nos olhamos sabendo que a história que começou sob holofotes e contratos ia terminar e seguir em mesas longas, cafés demorados e muitas conversas difíceis. Beijamo-nos sem manual. A festa, enfim, virou família. E, no fundo da plateia, Lourdes levantou-se devagar. Não para retomar o palco para aprender a ser gente entre gente. Enquanto os convidados ainda batiam palmas e se ajeitavam para a festa improvisada, Estela continuava com o celular tremendo nas mãos. Eu e Rafael nos aproximamos, curiosos. Quem é? Perguntei. Ela respirou fundo. Alguém que se diz filho de Lourdes. O silêncio caiu como pedra na água, espalhando círculos de surpresa. Todos os olhares voltaram para Dona Lúcia, que permanecia sentada, ainda com um lenço no rosto. A idosa de bengala se aproximou devagar e pousou a mão no ombro dela. Se é verdade, minha filha, o que mais você escondeu? Não havia acusação na voz, apenas cansaço. Dona Lúcia ergueu os olhos e, pela primeira vez, não fugiu. Eu deixei um filho para trás. Quando escolhi subir degraus, achei que precisava cortar raízes. O gramado ficou pesado. Eu olhei para Rafael, que apertava minha mão. A verdade não acabou com a gente hoje. Ela só começou. Estela abriu a mensagem seguinte, que chegava quase em tempo real. Vi a senhora no vídeo, reconheci a voz, os traços. Minha mãe nunca me disse quem era meu pai, mas eu sempre tive a intuição de que havia mais na minha história. Quero apenas saber se a senhora é mesmo Lourdes. Os convidados, antes distraídos com bolo e música, se aproximaram em roda. O casamento tinha virado assembleia de vida real. Alguém comentou, primeiro contrato, agora filho perdido. Essa festa está virando o tribunal do tempo. Mas havia respeito no tom. Rafael se aproximou da mãe. Se esse rapaz for meu irmão, mãe, ele tem o direito de ser recebido. Não como escândalo, mas como gente. Dona Lúcia baixou os ombros, derrotada pela própria memória. Eu quis ser aceita pelos salões. E acabei expulsa pela verdade. Talvez seja a hora de abrir a porta que fechei há 29 anos. No improviso, ligamos o celular em viva voz. A voz de Henrique atravessou o jardim, trêmula mas firme. Eu não quero fortuna, não quero palco. Só quero saber se a senhora é minha mãe. O rosto de Dona Lúcia endureceu, depois cedeu. Sim, eu sou. Eu fugi do meu nome, fugi de você. Achei que o luxo ia apagar a vergonha de ter sido pobre e mãe solteira. Mas a vergonha verdadeira foi ter te deixado. As lágrimas dela não eram teatrais, eram salgadas de quem reconhece um erro sem volta. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, soluço. Obrigado, por não mentir agora. A frase, simples, ecoou mais alto do que toda a música do casamento. Um convidado, atrevido, comentou, e agora, o que acontece? Como isso termina? Estela respondeu no ato, não termina. Histórias assim continuam, mas podem continuar de forma diferente. Pegou o mapa das mesas riscado, e virou de ponta cabeça sobre a mesa de madeira. Se tudo aqui começou em lugares trocados, vamos continuar assim. Hoje ninguém senta por status. Senta por afinidade. Minha mãe puxou a cadeira dela e ofereceu a Dona Lúcia. Senta do meu lado. Não porque você merece, mas porque talvez eu precise olhar para você, para nunca esquecer o que a mentira faz com a gente. Lúcia aceitou em silêncio. O gesto não apagava o passado, mas riscava uma linha nova no chão. O bolo foi cortado, o vinho derramado em taças que não combinavam. O violão voltou a soar, desta vez acompanhado por palmas e vozes que não pediam afinação. Quando o celebrante ergueu a taça, não citou protocolos. Disse apenas, aos casamentos que viram recomeços. Às verdades que doem, mas libertam. Aos nomes que carregamos sem precisar esconder. Olhei ao redor. Minha mãe sorria de alívio. Rafael me olhava como se nunca tivesse me visto tão inteira. Estela segurava o celular com o número de Henrique salvo. E até Dona Lúcia, ou Lourdes, erguia a taça com mãos trêmulas. Naquele instante, entendi. O casamento não foi interrompido pela verdade. Foi abençoado por ela. Enquanto ainda brindávamos, os portões do salão rangeram. Um rapaz magro, de cabelos desalinhados e olhar perdido, entrou hesitante. Carregava apenas uma mochila surrada,
e uma expressão de quem havia atravessado não apenas quilômetros, mas décadas de silêncio. Desculpem interromper. Meu nome é Henrique. O burburinho foi instantâneo. Alguns se levantaram, outros recuaram. Rafael encarou o estranho com olhos marejados, como se já soubesse. Dona Lúcia ou Lourdes levou a mão à boca. Meu filho. Henrique parou diante dela. Não havia raiva na postura, mas um misto de dor e necessidade. Não vim buscar nada. Só precisava olhar nos seus olhos para saber se era verdade. As lágrimas escorreram no rosto de Lourdes, apagando o batom perfeito. Eu errei, te neguei, mas se você ainda me deixar, quero tentar. Pelo menos estar. Rafael, emocionado, se aproximou e pousou a mão no ombro de Henrique. Se você é meu irmão, então já tem um lugar aqui. O salão inteiro vibrou. Não eram apenas palavras, era sangue reconhecendo sangue. A plateia se dividia entre espanto e comoção. A noiva pobre que fora humilhada pela sogra agora via o casamento se transformar em palco de reconciliação familiar. Minha mãe se aproximou e disse a Henrique: nem sempre família é sobre sobrenome. Às vezes é sobre coragem de voltar. Ele sorriu timidamente, ainda desconfiado, mas aceitou o abraço. O contraste era gritante. De um lado, o luxo que havia humilhado. Do outro, a simplicidade que recebia. E ali, entre lágrimas, percebi que a história não era mais só minha. Era de todos. Sem perceber, os músicos começaram a tocar algo mais alegre. As crianças invadiram a pista, convidados se abraçavam. O casamento, que quase virou tragédia social, agora se tornava símbolo de esperança. Rafael pegou minha mão e levantou-a no ar. Este casamento não foi interrompido. Foi ressignificado, porque a verdade não destrói, a mentira é que corrói. Hoje ganhei uma esposa, mas também um irmão, e todos nós ganhamos a chance de sermos melhores. Os aplausos ecoaram como trovão, até os garçons choravam discretamente. No altar improvisado, com bolo já meio torto e flores caídas, o celebrante ergueu a voz: declaro vocês não apenas marido e mulher, mas família diante da verdade. Eu olhei para Rafael, para minha mãe, para Henrique, e até para Lourdes, agora frágil, mas humana. Enquanto o beijo selava o casamento, ouvi alguém sussurrar: esse é o tipo de história que o tempo guarda. E percebi, não era sobre vestidos, joias ou sobrenomes. Era sobre coragem de não esconder quem somos. A música cresceu, os fogos estouraram no céu, e o casamento, que quase foi tragédia, terminou como uma celebração do que mais importa: a verdade que liberta.